Boa tarde. Paz do Senhor Jesus. Vamos chegando. Pronto. Vamos chegando. Aguardando você. É bom estarmos juntos nessa segunda-feira. Agora, oficialmente, as nossas lives, né, ficarão às segundas-feiras, para a glória do nome do Senhor. E claro, né, permitindo o Senhor. Se o Senhor permitir, toda segunda-feira nós vamos estar reunidos aqui a partir do meio-dia, tá? Você vai ver aqui uma fresta, gente, de luz, mas não é a fresta do Espírito Santo, não, tá? O Espírito Santo tá dentro de mim. É a lâmpada que tá aqui em cima e aqui ficou tudo nublado. Eu acho que essa questão, né, de estar nublado, etc., acabou dando uma evidência na luz. Mas vamos lá, gente. Eu quero pedir sua ajuda antes da gente começar, porque depois que eu começar, aí talvez as pessoas vão entrando e elas vão entrando meio perdida, tá lendo que texto, tá falando sobre o quê. Então me ajuda, antes da gente começar, nesses 10 segundinhos, clica aqui, ó, nessa setinha, encaminha pra galera, para que as pessoas saibam, né, que eu estou ao vivo. O Instagram, infelizmente, não tem entregado tanto o meu conteúdo como nós gostaríamos que ele entregasse, né? Não é culpa só do algoritmo, né? É culpa minha também, que fiquei um tempo sem aparecer por aqui. Mas agora nós estamos novamente voltando, né? Reestruturando nossos cronogramas, os nossos conteúdos. Então, para que a galera saiba que eu tô aqui ao vivo, eu peço a sua ajuda, né? Compartilha aí com o pessoal. Hoje eu quero falar, não sei se você já conseguiu ver aqui, o tema da nossa live de hoje é uma frase muito simples: nisto pensai. Eu quero falar hoje sobre como que a nossa alma, ela funciona, e em meio a esse funcionamento, como que ela reage, né, trazendo ações significativas para o nosso espírito e para o nosso corpo. Na caixinha que eu fiz aqui, se eu não me engano, eu acho que foi no sábado que eu fiz a caixinha, alguém colocou, fale sobre emoções, fale sobre ministério, vocação, pensamentos. E aí eu trouxe, né, como uma resposta, eu falei, ó, a respeito disso, nós estamos falando sobre tricotomia, né, espírito, alma e corpo. Então, uma vez que nós estamos falando sobre tricotomia, nós precisamos entender que há uma função do corpo, há uma função do espírito, há uma função da alma. E eu queria compartilhar com vocês esse texto que tem ruminado na minha alma, né, por um tempo. Só um minuto que eu vou pedir aqui ajuda ao meu assistente. Assistente Pedro, dá uma paz do Senhor aí pro pessoal te ouvir. Não, tá fraco. Fala, paz do Senhor. Paz do Senhor. Fala, paz do Senhor, povo de Deus. Paz do Senhor, povo de Deus. Meu filho, fecha a janela pra mãe, por favor, e pega água lá pra mãe, por favor. Então, o meu assistente aqui, né, tá me auxiliando. Começou a chover aqui e o barulho de chuva pode atrapalhar nossa live. Pronto, bem melhor, né? O barulho se foi. Agora você enche a garrafa da mãe de água, por favor. Ó, estão te dando a paz do Senhor aqui, tá? Ele só fez assim. Vamos lá, gente. Voltando ao assunto. Eu já quero introduzir esse assunto falando a respeito do que muitos talvez não saibam, mas é bíblico, tá? Pra você que já vem, quem é meu... Vou sem bater nessa tecla aqui. Quem é meu seguidor antigo, já vem pras lives, se puder, né? Se não estiver trabalhando, né? Se não tiver outra coisa pra estar fazendo e só tá me ouvindo, quem é meu seguidor antigo já chega aqui com o quê? Papel, caneta e Bíblia, tá bom? Então vamos lá. Não vai ser o texto base que nós vamos utilizar, mas eu quero primeiro, para uma introdução, ler um texto com você. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Vamos lá. Eu tô juntinho aqui com você. Vocês sempre perguntam a versão que eu uso a versão Peshitta, tá? Há anos, né, minha favorita. Eu vou te explicar o porquê. Quais são as diferenças a respeito das traduções bíblicas? Muitas vezes você não entende. Por que tem ARA? Por que não é ARA? Almeida Revista Atualizada? Por que tem NVI, Nova Versão Internacional? Por que tem a Século XXI, Almeida Revista Atualizada na linguagem do século XXI? Por que tem a Peshitta, né? Enfim, por que tem a ACF, né? Almeida ACR,
Almeida corrigida, revisada. Por que existem tantas traduções? E por mais, eu vi um vídeo esses dias, né, de uma moça dizendo assim: independente da tradução que você leia, o importante é você ler a Bíblia. Eu entendo, né, a boa intenção de chamar o povo para ler as Escrituras, porém eu gosto de ressaltar aqui o cuidado que nós temos que ter com traduções. Porque se uma palavra ela for traduzida de uma maneira incorreta, ela vai trazer uma compreensão textual equivocada. Então, uma palavra traduzida incorreta, ela vai mexer em toda a estrutura do texto. Então, para você que ainda não sabe, os antigos já sabem, que eu já expliquei isso aqui, por que existem tantas versões bíblicas? A Bíblia ela foi escrita em 3 línguas comprovadas: hebraico, aramaico e grego koiné. E aí eu vou usar uma analogia muito simples, tá? Para você compreender o que eu quero te explicar. Quando você, né, por exemplo, vocês ouviram aqui o Pedro falando, Pedro é meu filho amado. Se eu ficar muito tempo sem ver o Pedro, o que eu vou sentir? Eu sei que você aí na sua casa automaticamente já falou: saudade. Se eu falar assim pra você: olha, eu deixei o meu filho na minha cidade, eu estou há tanto tempo longe do meu filho, eu amo meu filho tanto, mas tanto, que eu estou pensando tanto nele, eu estou sentindo, aí você vai dizer: saudade. Eu não preciso trazer para você uma explicação abrangente sobre o que é saudade. Você automaticamente, dentro da linguística, né, da língua portuguesa, você já compreende que um tempo de rompimento, de afastamento, é suficiente para que você sinta a falta de alguém. E essa falta, por conta de vieses, né, de intimidade, proximidade, que gerou uma ruptura, ela se traduz em saudade. Porém, a palavra saudade, ela não é traduzida de forma literal para o inglês. Não existe a palavra saudade dentro do vocabulário da língua inglesa. Então, se você quiser dizer para um americano que você está sentindo saudade, você vai ter que explicar para ele toda a contextualização do significado dessa palavra. Você vai dizer para ele: olha, eu estou sentindo muito falta da minha família, eu estou muito tempo longe da minha família. E estar muito tempo longe da minha família está me gerando esse sentimento de estar sentindo a falta dele. Você não vai conseguir, né, resumir todo esse sentimento em uma só palavra. Isso acontece também com grego, aramaico e hebraico. Existem algumas palavras que elas foram escritas e elas não têm tradução direta para a língua portuguesa. E aí é onde elas existem traduções mais próximas para que se compreenda dentro do contexto aquilo que o texto está tentando dizer. E aí que se entra, né, as traduções que nós temos hoje, as tantas inclinações de traduções que nós temos hoje. Nós começamos, né, com a tradução letra por letra, palavra por palavra, que foi o pioneiro João Ferreira de Almeida. Então ele pegou a Bíblia e foi traduzindo dos seus escritos originais, palavra por palavra. Logo após, com base nessa tradução, palavra por palavra, à medida que a cultura foi evoluindo, a sociedade foi evoluindo, a tecnologia foi evoluindo, as traduções elas foram evoluindo também, tendo a necessidade de trazer traduções mais compreensíveis para a linguagem atual. Aí é onde nós temos a tradução contemporânea, nós temos a tradução NVI, que é a versão internacional, e é muito bacana, não sei se você sabe a história, mas a versão NVI ela foi feita, né, por uma banca de 20 estudiosos, teólogos, homens e mulheres capacitados para fazer essa versão, e dentro dessa banca tinha um brasileiro, que é o nosso mestre Luiz Saião, e ele participou da tradução da NVI. E então, quando eu tenho essas traduções, eu preciso ter o cuidado de qual tradução que eu estou lendo, para entender que ela não traduziu a palavra de uma maneira incorreta, para poder trazer mais facilidade na compreensão textual. E tá bom, isso aí. Por que você gosta tanto da Peshitta? Onde a Peshitta entra nisso? Porque a Peshitta, ela vai traduzir o texto no seu original para alma, espírito e corpo. Então, algumas traduções, elas traduzem o original da palavra, que quer dizer alma, ou que quer dizer espírito, sendo alma. A Peshitta não. Quando a intenção do texto é falar de espírito, ela vai traduzir espírito. Quando fala de alma, ela vai traduzir alma. Quando fala de corpo, ela vai traduzir corpo. Isso faz uma grande diferença a respeito de como eu vou compreender o texto. Por exemplo,
Vou dar 2 exemplos de texto aqui que a Peshita traduz. Há um momento nas falas de Jesus sobre sentenças da eternidade que ela vai traduzir o texto como guerrano de fogo. Em outros momentos, falando de sentença, ela vai traduzir como Sheol. Não é a mesma coisa. Sheol, inferno. Guerrana de fogo se trata lá do Apocalipse da última morte. Então, quando eu tenho essas traduções mais próximas do entendimento do original, ela me facilita entender aquilo que a Bíblia está me dizendo. Por isso que eu sou uma amante da Peshita, tá bom? Então, em poucos minutinhos, eu te expliquei por que eu uso essa versão bíblica. Porque vocês me perguntaram nas caixinhas e agora eu estou respondendo. Mas vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Abra sua Bíblia aí. Vamos entrar agora, de fato, no nosso texto, tá? E o Tessalonicenses fugiu aqui da minha Bíblia. Que isso? Ah, apareceu. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 23. Aí eu estava em segunda, primeira. Pronto. Vamos lá, olha o que o texto diz. E o mesmo Deus de paz vos santifique por completo a todos e mantenha irrepreensível todo o vosso espírito, alma e corpo até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chamou e ele o fará. A Bíblia está afirmando categoricamente, presta atenção, isso aqui vai fazer toda a diferença no texto que a gente vai aprender hoje, né? Daquilo que Deus quer edificar a nossa vida. Nisto pensai. Olha o que a Bíblia está dizendo. O Deus de paz, olha a nomenclatura que está dando ao caráter de Deus. O Deus de paz vos santifique por completo a todos vós, tornando e mantendo-os irrepreensível em vosso espírito, vírgula, alma e corpo. Perceba que a Bíblia está apontando 3 elementos. Vamos lá agora para Hebreus, capítulo de número 4, para você não dizer assim, Esther, me deu um texto só. Vou te dar mais um texto. Hebreus, capítulo de número 4. Verso de número 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e tudo inspeciona, e é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas a medulas e ossos, e julga intenções e as reflexões do coração. Não quero aqui trazer o conceito sobre o julgamento das intenções, mas eu quero que você entenda o que a Bíblia está dizendo. Ela penetra até a parte que há uma divisão. Qual é a divisão? Alma e espírito. Então a Bíblia afirma para nós que nós somos constituídos por 3 elementos: espírito, alma e corpo. E esses 3 elementos, por mais que eles estejam em convergência para cumprir, né, a função, o objetivo, né, aquilo a qual foi determinado, chamado vida humana, mesmo esses 3 elementos estando em convergência, eles não possuem as mesmas características, responsabilidades e funções. Então a função do espírito é uma, a função da alma é outra e a função do corpo é outra. Cada um cumprindo a sua função, em convergência tornam-se um só. Então, exemplo, aqui está o meu corpo. O que você está vendo? O meu corpo. O que está comunicando o som para você? A minha boca, que faz parte do meu corpo. Como que você está conseguindo me ver? Por meio dos seus órgãos visuais, que são os olhos, que está no corpo. Como que você me ouve? Você me ouve pelos ouvidos, que tem o canal de audição, que está presente no corpo. Então o corpo está cumprindo a sua função. Como que você entende o que eu estou dizendo? Você entende o que eu estou dizendo pelo raciocínio da sua mente. Então você aprendeu português. Uma vez aprendendo português, você aprendeu um código de linguagem. Esse código de linguagem foi te ensinado no seu raciocínio, que está presente na sua mente. Então você está ouvindo esse código de linguagem chamado língua portuguesa, né? Então você sabe esse idioma, e uma vez que você aprendeu esse idioma, a sua mente está raciocinando a respeito da mensagem que você está ouvindo, ok?
Uma vez que você está ouvindo essa mensagem, o seu espírito está dando validade se você pode validar essa mensagem como verdade ou não. Porque é no espírito que está o conhecimento da verdade sobre aquilo que a nossa vida se detém da vida espiritual. Alguém comentou aqui que está travando. Tá travando para vocês, gente? Vocês me sinalizem, por favor. Porque aqui para mim não parece que está travado. Mas para vocês está travando? Então é a internet, tá, princesa? Você que disse que está travando é a sua internet. Então vamos lá. Uma vez que eu entendo que... Aqui, ó, você tá vendo. Então, o meu corpo está usando órgãos para comunicar mensagem. A minha mente está raciocinando as informações para te entregar mensagem. E o meu espírito está fortalecendo para a entrega dessa mensagem que é viva a respeito da verdade que ela foi validada. Ok? Entendendo isso, vamos agora para o nosso texto. Eu ainda não estou explicando sobre dicotomia, só dei uma pincelada. Vamos para o nosso texto. Abre a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 4. Eu disse que eu não queria hoje me prolongar muito na live, mas eu vou concluir aqui tudo que eu tenho para dizer. Toda vez que eu falo que não vou me prolongar muito, a última vez a gente foi subir a live e deu mais de 1 hora, né? Glória a Deus. Mas vamos lá, Filipenses, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 8, tá bom? Vamos lá, diz assim: portanto, meus irmãos, no que é verdadeiro, o que é sóbrio, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é excelente, e nas ações honrosas e dignas de louvor, nisto pensai. E o que aprendestes, recebestes, escutastes e viste em mim, isto praticai. E o Deus de paz será convosco. Presta atenção. Paulo está dizendo, vocês têm que pensar nisso aqui. No que vocês pensam? No que é verdadeiro, no que é sóbrio, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é excelente e nas ações honrosas e dignas de louvor. É nisso que eu tenho que pensar. Só que aí você vai olhar para a Bíblia e você vai ver uma importância de sempre nós estarmos sendo animados a pensar de forma correta. Por que a Bíblia faz questão de afirmar que a gente pense nas coisas corretas, dignas de louvor? Vamos voltar para o capítulo de número 3, que é aqui que contextualiza pra gente. Paulo vai iniciar o capítulo falando a respeito de uma realidade onde nós temos a nossa confiança, que nós não temos a confiança na lei a respeito da circuncisão e nem nós temos confiança a respeito da doutrina de homens, né, do entendimento humano, da sabedoria humana. Mas ele está dizendo aqui, ó, nós regozijamos no Senhor. Por quê? Porque nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, nos gloriamos no Cristo. Porque a nossa vida, ela não é natural, nossa vida ela é espiritual, a vida é espiritual. O que Paulo está começando a dizer no capítulo 3 é que a vida espiritual, ela vai gerir a vida natural, e não ao contrário. Eu não escolho a minha faculdade, dando um exemplo para você, eu não escolho a minha faculdade e quero que a minha vocação se enquadre dentro da minha faculdade. Na verdade, eu descubro a minha vocação por meio do Espírito e aí eu vou escolher me especializar a respeito daquilo a qual eu fui chamado. Então, é a vida espiritual que vai gerir a vida natural. Uma vez a vida espiritual tendo que gerir a vida natural, a minha identidade ela já está estabelecida desde os primórdios dos tempos. Tanto que no livro de Jeremias vai dizer: antes que os ossos se formassem no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Paulo também vai dizer em Gálatas capítulo 1, verso de número 15, aquele que desde o ventre da minha mãe me apartou por sua graça para que eu pregasse aos gentios. O que Jeremias e Paulo estão dizendo? A mesma coisa, um no Antigo Testamento e um no Novo.
A minha vocação ela não começou agora quando eu ouvi a voz de Deus. A minha vocação não começou agora quando eu fui chamado por Deus. Quando eu tive maturidade para compreender o que Deus tinha comigo. A minha vocação, o sentido da minha vida, o meu destino, o motivo a qual eu vim existir, já foi estabelecido quando os ossos estavam sendo formados no ventre da minha mãe. E aí, né, partindo disso, uma vez que eu compreendo que a vida ela já é espiritual, eu preciso ter compreensão que se eu não tiver maturidade para discernir a respeito destas coisas, eu vou me embaraçar no começo da minha jornada. Só um minuto, gente. Voltei. Dei um direcionamento aqui pro Pedro. Dá glória aí, Pedro. Glória. Vamos lá. Se eu não compreendo o direcionamento desde o princípio daquilo que Deus estabeleceu, a vida sendo espiritual, a imaturidade vai me levar a começar uma jornada que não vai ser estabelecida dentro da verdade da minha vocação, aonde esse conhecimento, aonde essa realidade vai me proteger. Só um minuto, gente, que a criança tá indo pra escola. Beijo. Oi. Dá tchau, pessoal. Fala tchau, gente. Tchau, gente. Uau. Uma vez eu entendendo isso, se a minha vocação... Porque olha só, lembra que a Bíblia vai dizer... Hoje vocês estão vendo que eu tô muito devagarzinho. Porque uma coisa é quando nós temos uma palavra profética para ser estabelecida no mundo espiritual, e essa palavra vai discernir ou definir algumas coisas. Outra coisa é quando nós precisamos ter conhecimento para mudar comportamento, e a mudança de comportamento vai impactar o que eu estou vivendo. Então por isso que eu estou sendo muito pontual, porque você precisa ter o conhecimento por meio da verdade de como você está se comportando e daquilo que você tem direito de mudar, daquilo que você pode escolher mudar. Então vamos lá. Uma vez eu tendo conhecimento, a Bíblia vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas das vezes eu não me posicionei como eu deveria. Eu não fiz as escolhas assertivas que eu deveria. E eu não me blindei da forma que eu deveria, porque eu não tinha o pleno conhecimento de fato quem eu era. Para o que eu fui chamado? Para o que eu fui vocacionado? Porque a verdade, ela vai libertar, ela também vai trazer responsabilidade, mas a verdade também traz o quê? Proteção. Uma vez que eu sei qual é a verdade, essa verdade vai me proteger de tal forma que eu não vou aceitar negociar princípios, negociar aquilo que não faz parte da verdade sobre mim. Então, quando nós começamos essa jornada sem ter o pleno conhecimento de quem nós éramos, essa jornada por meio da imaturidade me levou à quebra de princípios, a equívocos, a escolhas erradas, a semeaduras erradas. Foi o que aconteceu com Paulo. Aí olha o capítulo 3. O capítulo 3 vai caminhando. Do versículo 4 em diante, olha o que Paulo vai dizer assim, ó. Embora eu também tenho confiança com respeito à carne, porque se alguém considera que pode confiar na carne, eu muito mais. E ele vai dar o histórico dele. O que ele está dizendo assim, ó? Confiar na carne, confiar na sabedoria humana, confiar de que eu sabia o que estava fazendo na minha vida. A minha carne me governou, a minha carne me direcionou, a minha carne definiu as coisas para mim. Aí ele vai dizendo, ó, circuncidada ao 8º dia. Ele está dizendo, ó, na carne eu estava cumprindo a lei. A lei de Moisés estava lá, ó. Circuncidada ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu, filho de Hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Blasfemo. Quanto à justiça da lei, irrepreensível. Olha o que ele está dizendo. Por que ele fala perseguidor da igreja? Porque ele está dizendo assim, quando eu estava com ausência de conhecimento de quem eu era,
a respeito da verdade, mesmo cumprindo a lei, eu estava cumprindo a lei dentro dos meus equívocos, achando que eu estava interpretando de forma correta aquilo que Deus disse. Na verdade, Deus disse, mas eu não interpretei da forma que deveria. Aqui eu já abro um parênteses. Eu posso pegar o texto, mas não é só ler o texto, é meditar no texto e compreender o texto segundo o que Deus está dizendo neste texto. Ok? Vamos lá. Eu vejo muitas vezes, né, as pessoas pegando alguns textos e levando esse texto, né, a punho de ferro, mas flexibilizando outras coisas, porque para elas é mais agradável, e aonde elas colocam punho de ferro não é tão agradável assim, né? Então, na verdade, nós não podemos flexibilizar os textos mediante aquilo que a gente necessita, né? Nós precisamos levar o texto mediante a compreensão pelo Espírito. Então, Paulo está dizendo, ó, eu fui zeloso pela lei, mas esse zelo, né, porque eu estava cumprindo a lei. Claro que eu estava cumprindo a lei. Mas me faltou tanto conhecimento dessa verdade que mesmo lendo eu não compreendia. Mesmo lendo, eu não discernia. E aí, ao invés de pegar o texto que liberta, eu usei o texto para aprisionar quem já era livre. A falta de discernimento faz a gente querer aprisionar por um texto, o mesmo texto que tornou esse quem que a gente quer aprisionar livre. Então essa falta de direcionamento de Paulo, dentro do conhecimento da sua vocação, fez ele começar de uma forma que nós não louvaríamos o começo de Paulo, né? Paulo perseguiu a igreja, ele mesmo está dizendo, persegui a igreja, mandei prender homens, mulheres, famílias. Tanto que quando Jesus fala para Ananias colocar sobre Ananias as mãos e orar, Ananias vai dizer, Senhor, eu tenho ouvido muito a falar sobre este homem. É um homem perverso. A fama de Paulo, do começo de Paulo, não era uma fama que hoje nós aplaudiríamos. Eu quero chamar aqui tua atenção para uma coisa. Paulo não era ímpio, tá? Paulo professava fé por meio da lei de Moisés. Ele cria em Yahvé. Ele cria no Deus que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas de Jericó. Fez o povo ter maná no deserto. Tanto que quando Jesus quando Jesus se encontra com ele no caminho de Damasco, ele está com cartas para as sinagogas de Damasco. O que acontece na sinagoga? Culto, gente. Celebração, né? Ritual de culto. E mesmo assim, sendo crente, não está discernindo o texto. Porque ainda não tem o pleno conhecimento por meio de Cristo. Porque conhecia o Senhor, mas não conhecia a paternidade de Deus. E uma vez que ele não conhece a paternidade de Deus, ele começa errado. E é isso aqui que agora eu quero começar a aplicar como direcionamento de Deus para a tua vida na tarde de hoje. Como Jó, eu estou sentindo a graça de Deus liberando essa palavra. Como Jó, nós o conhecíamos de ouvir falar. Críamos em Deus, críamos no Filho de Deus. Quantos hoje não vivem a profundeza do Evangelho como deveria viver? Mas quando você vai questioná-los sobre o que eles creem, eles dizem, olha, eu não tenho religião, mas eu creio em Deus e creio em Cristo Jesus. Eles creem. Um dia a gente creu também. Creu que havia um só Deus. A gente não cria nas teorias científicas como a teoria da evolução humana, da teoria de Darwin, na teoria do Big Bang. A gente não cria nisso, a gente cria em Deus. A gente cria no Criador que fez todas as coisas. Criamos também em Cristo que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia por amor a nós. Mas não conhecíamos a paternidade de Deus. E por nós não conhecermos a paternidade de Deus, ficamos como Paulo. Começamos errado. Fizemos escolhas erradas. Fizemos alianças erradas. Fizemos pactos errados. Decidimos ser o nosso próprio governo. Decidimos fazer as nossas próprias escolhas.
tornamo-nos insubmissos, desgovernados. O nosso ventre se tornou nosso próprio Senhor. O âmago do nosso ventre era o que determinava as nossas ações, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Queríamos entregar algo se avaliássemos que haveria uma vantagem naquela entrega. Porque não conhecíamos a paternidade de Deus. Conhecíamos o Senhor dentro de um templo ou fora dele. E esse fato de se conhecer o Senhor e não conhecer a paternidade de Deus, não consultávamos a sabedoria de Deus a respeito de nós mesmos e de nosso caminho. Julgávamos bom aquilo que seria a nossa queda. Lembra que a Bíblia vai dizer? Enganoso é o coração do homem. Faz planos. Por quê? Porque o homem está em sua própria sabedoria. E essa sabedoria que falta me faz aqui um quadro. Essa sabedoria, vamos lá. Como que a sabedoria humana ela está engessada? Ou melhor dizendo, enraizada. A sabedoria humana está enraizada dentro da cultura da sua sociedade a qual esse indivíduo está inserido. A sabedoria humana está envolvida e enraizada nas ciências humanas. Essa sabedoria humana, ela está engessada em suas leis e regimentações humanas. A sabedoria humana, ela está engessada em seus próprios entendimentos daquilo que é aceitável e daquilo que se recusa dentro da sua compreensão moral. Vou te dar um exemplo, como que a sabedoria humana ela é perigosa. No Brasil, nós temos um limiar moral a respeito de crianças. Acreditamos que uma criança de 12 anos, se o homem casar-se com ela, isso é pedofilia, é crime e pecado. Porque aqui no Brasil existe uma regra de um plumo moral que reprova essa prática. Só que em outros países entende-se que uma criança de 12 anos tem estrutura física, emocional e cultural para se dar ao casamento. Esther, quem está certo ou quem está errado? É a cultura do Brasil ou é a cultura desses países? Leva para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Por isso que Deus refuta a sabedoria humana. Porque nem tudo que nós compreendemos ser certo, mediante a palavra de Deus, é certo. Você está entendendo? É a sabedoria de Deus que vai determinar para nós o que é correto e o que não é correto. Mesmo que dentro da nossa cultura nos faça acreditar que não tem problema algum. Vou te dar um outro exemplo. Aqui na nossa cultura, uma mulher ir de tomara que caia para um culto não é bem vista. Ah, mas a minha igreja permite. Eu não vou entrar aqui nesse debate. Não é bem vista. Se fosse bem vista, isso não era proibido nos tribunais, diante de audiências. Então entende-se por que o tribunal proíbe você entrar de bermuda, roupas curtas, decotadas e ombro de fora. Porque o tribunal entende que certas exposições do corpo é vinculado à vaidade e à sensualidade. E sensualidade não cabe dentro desses ambientes jurídicos. Então você pode dizer para mim, Esther, minha igreja permite. Aqui eu não vou entrar no debate de dogmas e costumes, mas estou dizendo que dentro do entendimento de sensualidade, certas partes do corpo expostas apontam para uma sensualidade.
Só que se você for lá na África, as mulheres cultuam com vestidos longos, coloridos, com os ombros de fora. E dentro da cultura delas, aquilo ali não é denunciado como sensualidade. Porque na cultura delas, os ombros de fora não é sensual. Então, na cultura, quando ela está dentro de um culto, ninguém vai olhar para ela com uma visão de reprovação dentro da sensualidade. Isto é quem está certo, quem está errado. Olha para a Bíblia. Olha para a Bíblia. Então, por isso que dentro da nossa sabedoria humana, nós quebramos alguns princípios que não estavam descritos na nossa cultura regimentar da moral de nossa sociedade. Mas essa quebra de princípio estava descrita naquilo que Deus estabeleceu para nós como comportamento. E agora eu vou jogar uma bomba em você. Já para você passar a semana inteira pensando nisso. Já que as nossas lives serão semanais, a minha função aqui é fazer você pensar a semana inteira nisso. Preste bem atenção. Todos nós que estamos aqui, para você que está me ouvindo agora e para você que vai me ouvir depois. Todos nós que estamos aqui, temos uma vocação em Deus. E essa vocação, ela veio com as entrelinhas comportamentais daquilo que eu posso fazer e daquilo que eu não posso fazer. E nem sempre o que eu não posso fazer é uma quebra de lei. Mas ela é algo que foi estabelecido para mim, para a minha proteção. Então, se eu quebro a lei não de uma forma geral. Eu quebro a lei daquilo que Deus estabeleceu particularmente para mim. Vou te explicar isso em minúcias. Quando nós olhamos para o povo de Israel, nós vamos ver que o povo de Israel tinha algumas exigências de Deus. Mas outras nações, outros povos poderiam fazer. E era como se Deus estivesse nem aí para o que os povos estavam fazendo. Mas por que Deus cobra de Israel certos comportamentos, mas não cobra de outras nações? Ai, que vontade de te pegar e te sacudir aí no teu lugar. Vai olhar para o livro de Mateus, capítulo de número 1, que vai discorrer sobre a genealogia de Cristo. Onde se estabeleceu a nação israelita? Ela começou na promessa que Deus fez a Abraão, e que inclusive depois você pode assistir. Tem um vídeo meu aqui, o último vídeo falando sobre isso, um pedacinho. Deus vai virar para Abraão e vai dizer: Abraão, olhe para as estrelas do céu, tu pode contar? Não, assim também farei a tua descendência. Não dá para contar, Abraão. Uma vez que não dá para contar, Deus está dizendo assim, ó, essa descendência, gente, em nome de Jesus, oh glória, oh glória, Deus não quer simplesmente realizar o sonho de Abraão de ser pai e realizar o sonho de Sara de ser pai. Deus quer pegar a bênção de Abraão de ser pai e a bênção de Sara de ser mãe para abençoar outras gerações por milênios. Como que Deus vai fazer isso? O fruto que vai sair do ventre de vocês, do seu ventre carnal, Sara, e do seu ventre espiritual, Abraão, vai ser esse fruto que vai acontecer isso aqui, ó. E Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. E vai embora. Jacó gerou seus 12 filhos, que seus 12... E vai embora. Vai indo, vai indo. Até que chegue em um determinado momento. Em Cristo Jesus. Então a semente da bênção que sai de Sara e Abraão não era uma bênção exclusivista para eles. Porque Deus não é exclusivista. O reino de Deus, aleluia, tem como base e estrutura a bênção para todos. Por isso que a Bíblia diz, não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Aleluia. Porque o culto não é só para adorar a Deus. É porque quando vocês forem cultuar, vai ler lá em 1 Coríntios 12. Quando vocês estiverem cultuando na unidade do corpo, vocês vão se edificar uns aos outros mutuamente. Sabe o que Deus está dizendo? O seu dom, a sua vocação não é só para abençoar você. É para abençoar outros.
Então tudo que Deus me dá não se trata de mim. Se trata dos outros que eu vou derramar. Então Deus está dizendo para este povo, preste bem atenção, eu tenho um destino para vocês, eu tenho um plano para vocês. Que plano e destino é esse? Por meio da vossa descendência, vai vir o meu filho para libertar vocês da escravidão do pecado. Sabe quando isso foi decidido? Em Gênesis. Abre a sua Bíblia aí, Gênesis capítulo número 3. Olha o que eu estou te explicando. Lembra que eu te falei que antes da gente nascer, já tem um plano determinado pra gente? Olha que extraordinário. Gênesis capítulo número 3. Verso de número 14. Olha o que Deus está dizendo à serpente. Então Yahvé disse à serpente, portanto, fizeste tal. Maldita és tu mais do que todos os animais e mais que todas as bestas do campo. Sobre o teu ventre te arrastarás e comerás pó todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Ela pisará a tua cabeça e tu ferirás o seu calcanhar. Aqui já veio a sentença que Cristo viria para pisar na cabeça da serpente. A semente que vem de mulher, a semente que veio de Maria, do ventre de Maria, Cristo. Aí você fala, mas Esther, Deus está dizendo que a serpente feriria o seu calcanhar. Sim, Cristo não precisou ir para a cruz, não foi ferido, tendo que sofrer os flagelos. Foi ferido. Ferido pelo fruto daquilo que a serpente fez, pecado. Então, por conta do pecado, Cristo foi ferido, mas não foi morto. Ser ferido é uma coisa, estar morto é outra. Foi ferido na quinta-feira, foi ferido na sexta. No sábado, estava indo nas profundezas pregar as almas encarceradas no Sheol. Está lá em 1 Pedro 3. Mas chegou o domingo, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, quando Deus chama esse povo, Deus chama esse povo para apontar para onde eles estão indo. Olha, eu tenho um destino para vocês. Olha a genealogia de vocês. Olha a responsabilidade que eu dou para vocês. Por conta disso, não dá para vocês quererem ser igual a todo mundo. As outras nações podem, né? Eu estive ministrando esses dias, eu dei esse exemplo. Olha o que Deus está falando para o povo. Uma das leis que Deus vai colocar para o povo. Vocês vão semear e colher por 6 anos. Mas no 7º ano vocês não semeiam nem colhem. Deixa a terra descansar. Sabe o que Deus está fazendo com o povo? Vocês têm que aprender a no 7º ano descansar e depender de mim. Para outros povos, né, que não tinham um relacionamento tão profundo com Yahvé, parecia besteira deixar a terra descansar no 7º ano. Mas para o povo não. Para o povo, para quem eles eram, para a identidade deles, para o que Deus chamou, para o que Deus fez, para as experiências, para o relacionamento, para a intimidade, para a vocação, para o nome. Oramaya Shúria. Deus dizia, eu sou o Deus de Israel. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não disse, eu sou o Deus dos filisteus. Eu sou o Deus dos amalequitas. A Bíblia nunca mencionou isso. A Bíblia está dizendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus de Israel. Eu sou o Deus dos hebreus. E ele está dizendo, por eu ser o vosso Deus, vocês no 7º ano têm que deixar a terra descansar e confiar em mim. Ah, mas e se os outros povos não quiserem? O problema é deles. Porque não foi com eles que eu fiz o trato que eu fiz com vocês. Que eu colocarei vocês por cabeça e não por cauda. Que vocês terão para dar e não para tomar emprestado. Que onde colocarem a planta dos vossos pés, eu vos darei por possessão.
Mas quando o povo quer se comparar com outros povos e não cumpre essas exigências particulares e individuais, isso vai prejudicá-los sobremaneira, porque não se trata sobre eles, se trata sobre o que eles carregam. Sabe o que acontece? Quando o povo vai cativo à Babilônia, sabe quanto tempo o povo vai ficar cativo? 70 anos. Faz os cálculos de quantos anos o povo deixou e não respeitou a terra descansar. É como se Deus tivesse feito o seguinte com o povo: já que vocês não me obedeceram da forma que eu estabeleci, agora eu paro vocês. E a obediência será obrigatória, porque você não tem para onde ir dentro do cativeiro. Ou fica. 70 anos. O tempo que vocês não deixaram a terra descansar, agora vocês vão ficar 70 anos em cativeiro para que a terra descanse. Porque quebraram os princípios que não eram para quebrar. Só que quando passam 70 anos, né, a Bíblia fala que a mão que abre a ferida é a mesma mão que ata a ferida. O próprio Deus traz o povo de volta e os restaura. E é isso aqui que Paulo está falando nas cartas Filipenses. Sabendo que eu fui chamado apóstolo, sabendo que grandes revelações seriam me impostas, gente, Deus já sabia desde a eternidade. Deus já sabia que Paulo ia declarar em 1 Coríntios capítulo 4. Vós nos considerareis assim, como ministros e administradores dos mistérios de Deus. Olha o que Paulo carrega. Eu sou alguém que vou lá nos mistérios de Deus, acesso esses mistérios e descortino esses mistérios para vocês, para que vós tenhais entendimento. Então Paulo, como Israel, como eu e você, tinha alguns pormenores que para um todo não era lei, mas para nós no individual era lei. E aí o que Paulo faz? Não tem conhecimento de quem é em Cristo, não conhece a paternidade de Deus, pega essas minúcias e negocia como se elas não fossem importantes, porque não tem o pleno conhecimento delas. Aí aqui que ele está dizendo, olha quem eu era: blasfemo, perseguidor, mau, né? Terrível. Ele vai dar todo o histórico dele. Então nesse primeiro momento, gente, a hora voa aqui, né? E eu já estou encerrando, não cheguei nem no âmago do que eu queria falar. Mas vamos lá, só estou na introdução. Me ajuda, Jesus. Mas vamos lá. Nesse primeiro momento, o que eu quero que você compreenda do que Paulo está nos dizendo? Nós também, quando estávamos com a ausência da paternidade de Deus, começamos tudo errado. E aqui eu quero chamar a sua atenção, tá bom? De coração. Porque Deus chama a minha atenção e quando eu penso que eu tô assim tô me perdendo, eu mesma chamo a minha própria atenção. Não é porque o pecado de alguém veio a público e o seu não, que você também não tenha sido reprovado nos seus começos, tá bom? Porque um pecado não a público, um pecado em oculto, ele não invalida a realidade que ele foi consumado e gerou morte. O que gera morte por meio do pecado não é a exposição do pecado, é a consumação do pecado. E essa consumação do pecado, uma vez feita, ela vai denunciar o nosso declínio de um caráter corrupto. E eu vou mais profundo. Não se agarra na sabedoria humana para reprovar o pecado de alguém dentro da sua constituição moral. Porque a Bíblia diz, é a Bíblia que diz que aqueles que amam a Cristo são os que guardam e cumprem os seus mandamentos. E vamos falar aqui de alguns mandamentos. Mandamento não é só não adulterar, fornicar, roubar, mentir. Honrar pai e mãe também é mandamento. Não sentar na mesa da maledicência, que é fofoca, também é mandamento. Não ser beberrão, glutão, também é mandamento. Tem gente reprovando o adúltero, mas sendo reprovado pela sua glutonaria, porque não governa a sua própria boca. Come como fuga para a sua alma aprisionada, fazendo da comida o seu senhor e o seu governo.
Quando na verdade uma alma angustiada precisa correr para o descanso na paternidade de Deus. Você está vendo por que Deus reprova a sabedoria humana? Porque nós estamos querendo impedir a graça e a salvação para o adúltero arrependido, porque dentro da nossa constituição moral um adúltero não merece, um assassino não merece. Mas a Bíblia fala que o que odeia o seu irmão é homicida. Você olha para um pai, uma notícia, vamos dizer que esse pai não tivesse se suicidado, eu estou falando das últimas notícias, vamos dizer que esse pai estivesse vivo, matou seus 2 filhos, eu não quero entrar aqui em questão porque que fez. Você com seu âmago diria que ele nunca seria perdoado, mesmo se ele se arrependesse. Mas a Bíblia diz que assassino não é só quem tira a vida de alguém. A Bíblia chama, na epístola de 1 João, capítulo 3, que o que odeia o seu irmão é homicida. Sabe o que é esse odiar no original do grego? Significa aquele que cospe a indiferença na face do seu irmão. Nós entramos nos nossos ajuntamentos, se assentamos ao lado do nosso irmão e fazemos questão de tratá-lo com as nossas indiferenças, porque nós olhamos para o seu temperamento e não aceitamos, ou porque ele me deu uma palavra que eu não gostei, ou porque ele fez algo que eu não suportei. E ao invés de perdoar, eu me abraço com a indiferença que gera morte, homicidas. Mas dentro da nossa constituição moral, homicida é só quem deu um tiro e alguém matou. Não é isso que a Bíblia diz. É isso que eu estou falando. Pra gente que tem algo para carregar, as entrelinhas, elas são muito mais minuciosas. E quando eu não estou na paternidade de Deus, eu vou negociar esses detalhes. Quando eu não tenho a paternidade de Deus, eu ouço um texto como esse, eu falo, não é tanto assim. Não, vamos ver o contexto, qual era a época, para quem estava falando. A gente vai querer buscar argumentos para livrar a gente dessas quedas. Então, quando começamos assim, sem paternidade, equivocados, mostrando para o nosso inimigo a intimidade dos nossos tesouros, mostrando para o nosso inimigo as nossas fragilidades. Quando a Bíblia manda resistir ao diabo, nós estamos chamando ele para a mesa para conversar pela carne. Começamos tudo errado. Só que o que é graça? Por isso que eu sempre menciono graça. Eu amo falar sobre a graça. Eu digo que a graça, ela é escandalosa. Porque a graça não é escrava dos nossos começos. A graça é compromissada com o nosso propósito. Se a graça fosse escrava dos começos, nem eu nem você estaríamos aqui hoje. Então ela não é escrava do começo. A graça é aliançada ao propósito. Quer ver uma coisa? Pedro começou tudo errado, né? Uma hora fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Outra hora fala, não vai pra cruz não. Aí Jesus chama ele de Satanás, né? Foi o próprio Satanás que falou. Daqui a pouco o Pedro tá dizendo, eu morreria por ti. Daqui a pouco tá Pedro de novo. Tá negando Jesus. Só que quando Jesus ressuscita, Jesus vai virar e vai dizer assim, ó, ide, avisai aos discípulos e a Pedro. Porque Deus sabe que a ausência de paternidade gera imaturidade. E imaturidade nos faz cair. Então o teu começo foi assim. Um começo de quebra de princípios, um começo deturpado. E agora, eu dei essa volta todo dia, gente. Não é uma fala de ego, tá? Em nome de Jesus, não é uma fala de ego. Não é. É uma fala para você entender. Eu ainda tô na introdução para você ver o quanto de coisas que a gente deixa passar desapercebido. E se você talvez não puder ficar porque tem que trabalhar, fazer alguma coisa, não tem problema. Essa live vai subir pro YouTube, depois você pode assistir. Mas eu vou concluir o dia de hoje. Eu preciso. Nós temos que compreender que as reclamações que a gente faz hoje são resultado da colheita do início de uma imaturidade. Você reclama hoje
da traição da sua mesa. Mas foi você que não teve maturidade de preservar os tesouros da tua intimidade. Não entendeu que a paternidade nos dá a qualificação de discernimento de espíritos. A gente consegue olhar e saber em Deus o que é benefício para mim e o que não é. Nós reclamamos hoje das crises financeiras, mas foi a ausência de paternidade que nos fez tomar decisões que impactaram na nossa realidade no dia de hoje. Nós reclamamos das nossas crises relacionais, mas foi a ausência de paternidade que nos fez escolher alianças que nos defraudam hoje. Nós reclamamos que tá pesado demais, que tá difícil demais, que eu tô sobrecarregado, que eu preciso. Mas foi a ausência de paternidade que me colocou num lugar onde eu fiz aliança com a preguiça pensando que eu teria todo o tempo do mundo e agora eu não tenho mais tempo. Então os nossos começos não são bonitos, não são românticos. O seu começo, o meu começo. E por que nós apontamos o começo dos outros? Porque nós não temos capacidade de olhar para nós como nós começamos. Esther, você está dizendo para eu passar a mão na cabeça de alguém a respeito dos seus declínios? Não. Eu estou dizendo que você não tem direito de se assentar na mesa do juízo para condenar a alma de ninguém a respeito de justiça. Podemos e devemos afiar o nosso irmão como ferro que afia o ferro, mas não posso de maneira nenhuma, após afiá-lo, ausentá-lo da mesa da reconciliação. E é dentro desse entendimento que Paulo está dizendo. Só que aí que entra agora a questão da alma. Paulo está dizendo, olha, comecei errado, mas a graça não está preocupada como eu comecei, a graça está preocupada como eu vou terminar. Então, ele não fala no texto, mas estou te explicando. Então Cristo se encontrou com ele no caminho de Damasco. E aí aquele que começou errado, o encontro com Cristo fez com que ele refizesse a rota. O encontro com Cristo na sua vida não foi quando você levantou a mão, tá bom? E aceitou Jesus. O encontro com Cristo foi quando de fato a verdade que sai da boca de Cristo te impactou de tal maneira que te levou ao novo nascimento. Né? Aquilo que deixar as coisas antigas para trás. As coisas velhas se passaram. Quando você nasceu de novo. Esse aí foi o encontro com Cristo. E aí nesse encontro com Cristo, começou agora um desenvolvimento de maturidade espiritual. Porque o Espírito se comunica com o meu Espírito, ensina e governa a alma, e a alma subjuga meu corpo. Aí Paulo foi crescendo, foi amadurecendo, foi desenvolvendo. Você consegue ver isso nas cartas que ele escreve no começo do seu ministério. Aí depois você vê a carta no meio do ministério, depois você vê a carta no final do ministério. Você consegue perceber essa evolução de maturidade em Paulo. Só que olha o que me chama a atenção. Presta atenção, gente. Apóstolo Paulo, tá? Paulo. Gente, Paulo. Olha o versículo 10. Para quem chegou agora, eu estou em Filipenses 3. Olha o versículo 10. Para que, por ela, conheça Jesus e o poder de sua ressurreição, e seja participante de seus padecimentos, para chegar a ser semelhante em sua morte. Se por acaso posso alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha, ou que já tenham chegado a ser perfeito. Sabe o que Paulo está dizendo? Existe um galardão para mim na eternidade. Para eu alcançar esse galardão na eternidade, eu preciso chegar a um nível espiritual da perfeição. Aquilo que se torna irrepreensíveis, lembra? Eu preciso chegar a um nível para essa ressurreição desse galardão de forma espiritual. Mas olha o que ele está dizendo. Eu ainda não cheguei. Gente, Paulo está escrevendo aos Filipenses e está dizendo, eu ainda não cheguei aonde eu preciso ter chegado. Eu ainda não cheguei onde Deus quer que eu chegue em relação a nível espiritual.
Eu ainda não cheguei aonde Deus determinou que eu chegue. Paulo está dizendo que não chegou. E nós queremos abrir a boca em arrogância, dizendo que tudo que era para mim fazer eu já fiz. Não fez. Você vai comprometer o teu galardão se você pensar assim. Não chegou. Mas, quando ele diz que não chegou, ele fala, mas corro para que talvez alcance aquilo para o qual fui alcançado por meio de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha só, não cheguei, ainda não alcancei, mas eu estou correndo para alcançar. Ele fala isso também em 1 Coríntios, capítulo número 9, dizendo, olha, o atleta não está no estádio correndo para um prêmio. Se eles correm para um prêmio corruptível, nós corremos para um prêmio que não é corrupto. Mas ele está dizendo que eu não estou andando, eu estou correndo. Por que eu estou correndo? Porque eu perdi tempo no começo. Entendeu? Por que eu não posso parar, descansar, tomar uma aguinha de coco, né? Como Deus permitiu tantos fazerem isso. Outros apóstolos, né? Você não vê correndo como Paulo correu. Você não vê, gente. Você não vê outros apóstolos falando que estão correndo. Você vê Paulo falando que está correndo. Não só em Filipenses, em outras falas, em outras cartas. Por que uns correm e outros não? Porque Paulo perdeu tempo no seu começo. Então agora não é tempo de andar devagar. Não é tempo de parar para descansar. Não é tempo de tomar uma aguinha de coco na sombra. Agora vai correr, Paulo, porque os dias estão se encurtando. E eu te dei uma medida de vocação para cumprir. Eu sei que você já ouviu o Salmo 126 e você acha o Salmo 126 lindo. Que diz, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, trará consigo, sem dúvidas, os seus molhos ou seus feixes, dependendo da tradução. Eu já ouvi muitas vezes a gente falar isso de forma poética, mas isso não é nada poético. Pelo contrário, isso nos chama a responsabilidade. Olha o que o texto está dizendo. Não dá nem para parar para chorar. Chorar e depois voltar a andar. Não. Vai chorar, porque quem tá chorando é porque tá difícil, né? Tá chorando porque tá pesado, tá chorando porque tá sendo confrontado, tá chorando porque tá sendo alinhado, tá chorando porque... Aí tá dizendo, não dá pra parar, chorar e depois levantar e andar. Não. Tá sendo alinhado, chora e anda. Tá passando perseguição, chora e anda. Tá sendo humilhado, chora e anda. Tá tendo que ser alinhado no seu caráter, chora e anda. Tá perdendo, chora e anda. Tá na frente da batalha e por isso tá difícil, chora e anda. Aumentou o nível da responsabilidade, chora e anda. Por que não dá pra parar e chorar? Porque o tempo que você teve para fazer as coisas pausadamente, andando, para parar, chorar, respirar, você estava perdendo tempo, fazendo as coisas do seu jeito. Então agora, Deus está dizendo, corre. Corre porque você não tem mais tempo para perder tempo. E te mostra o Salmo 126. Sabe onde esse salmo foi escrito? Ele é intitulado Salmo de Degraus. Dentro de uma constituição cultural, dentro de uma constituição teológica, acredita-se que esse salmo de degraus é quando o povo está nos degraus retornando após o cativeiro babilônico. Tanto que o salmista começa dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, né? Estávamos como quem sonha, quando o Senhor livrou os cativos de Sião. A ideia é, estávamos cativos e agora Deus nos livrou. Então, já que perdemos 70 anos no cativeiro babilônico por conta da nossa desobediência, a gente não tem tempo para sentar e chorar, tem uma cidade para reconstruir. É chorando, andando e trabalhando. Por isso que Paulo está dizendo, por isso que você vai ver Paulo correndo, como muitos não correm. Porque ele desperdiçou o tempo do seu começo.
Mas não é porque ele está correndo que ele vai correr sozinho. Ele precisa e vai correr com a graça. A graça nos habilita a uma aceleração. Paulo ganhou uma aceleração em Cristo. Paulo ganhou território em Cristo. Paulo chegou pelo Espírito aonde talvez sozinho ele nunca chegaria. Porque aqueles que compreendem que não tem tempo para perder tempo, porque já perderam tempo demais, eles recebem a dádiva do auxílio do Espírito que traz aceleração aos nossos passos. Não somente a aceleração dos nossos passos, como também fortalece o nosso espírito, o nosso corpo e a nossa alma para suportar a responsabilidade que nos foi imposta. Então ele está dizendo, eu corro. Então no corpo, olha o que Paulo está dizendo no corpo. O corpo, mesmo cansado, você não vai fazer o que você quer. Mesmo cansado, você não vai dormir mais um pouquinho. Mesmo irritado, você não vai entregar suas responsabilidades. O corpo, mesmo que você esteja no seu limite, você não vai negociar a responsabilidade, porque a gente não tem tempo para perder tempo. Então, corpo, não é você que manda em mim, sou eu que subjugo você pela alma e pelo espírito. Levanta e anda. Não, você não tem mais 5 minutinhos. Não, você não pode mais negociar os seus 5 minutinhos da sua devocional e do seu relacionamento com Deus, porque você está cansado. Você não tem tempo. Porque esses 5 minutinhos pode ser aquele momento que o Espírito de Deus vai derramar sobre você aquilo que vai determinar um conhecimento para os seus dias futuros. Não, você não tem mais tempo para priorizar. Perdão, gente, que eu tô ainda resfriada. Você não tem mais tempo para priorizar o lazer pro seu corpo, porque o seu corpo tá exausto. Eu mereço, após uma semana exaustiva, sentar de frente para a TV e alimentar a minha alma com o que não presta. Você não tem tempo. O que você precisa agora é alimentar a tua alma com coisas do Espírito. Então você vai falar pro seu corpo. Corpo, agora não é hora. Agora a gente tem que correr. Andando e chorando, correndo. Andando e chorando, correndo. Andando e chorando. Você não tem mais tempo. E o Espírito está te auxiliando. Então, para o corpo, primeiramente, quando Paulo fala corro, ele está falando para o corpo. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí. Eu vou te dar outro texto que comprova isso. Eu citei ele verbalmente, mas eu quero ler com você. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 9. É o mesmo Paulo que fala aqui nas cartas aos Filipenses que está correndo. É o mesmo Paulo que fala nas cartas aos Coríntios, que a gente vai ler agora, que ele está correndo também. Aqui, ó. 1 Coríntios 9. 24. Não sabeis que os que correm em um estádio, todos eles correm, mas somente um leva o prêmio? Correi, pois, ele está mandando correr. Correi, pois, de modo tal que alcançareis. Perdemos tempo demais na carne. Então agora é hora de correr. Porque todo que pratica disciplina, opa! Então ele está dizendo que essa corrida, ela requer disciplina. Se não houver disciplina, não há constância. Se não há constância, não é uma corrida ao alvo. Era uma emoção de movimento. Existe uma diferença entre emoção de um movimento e uma corrida de persistência ao alvo. Tem gente que quando se movimenta, não está se movimentando para correr. Está se movimentando dentro de uma emoção. Já já ele dá um tiro, já já ele para. Agora, quem tem um alvo, ele não se move pela emoção. Quem tem um alvo, ele corre com persistência, em constância, um direcionamento. Então ele está dizendo, ó, tem que ter disciplina. Essa disciplina, ela acontece de forma diária e de forma inegociável. Controla sua mente em tudo. Porque todo que pratica a disciplina, controla sua mente em tudo. Eles correm para alcançar uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. 26. Assim que eu, desta maneira, corro, não como por algo incerto,
e deste modo pelejo, não como quem golpeia o ar. Antes, aí é que vem a chave. Antes, subjugo e sujeito a minha carne ou o meu corpo, não seja que eu, pregando a outros, eu mesmo venha a ser reprovado. Ele está dizendo assim, ó, quem corre precisa subjugar o seu corpo. Então não é o seu corpo que manda em você, é você que manda no seu corpo. Ok, uma vez corpo governado, e agora, Paulo? Ele vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço adiante, correndo para a meta, com o fim de obter a vitória da suprema vocação de Deus por meio de Jesus Cristo. Aí vamos lá. Primeiro ele falou do corpo. Tô correndo, tô subjugando o corpo. Agora ele vai falar uma palavra, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esse esquecendo-me, Paulo está falando sobre a alma. É na nossa alma que está pensamentos, emoções, sentimentos, decisões, livre-arbítrio, lembranças, ponderações, raciocínio lógico. Tudo isso está na alma. E ele está dizendo o seguinte, para eu correr e ser bem sucedido nessa corrida, eu preciso me esquecer das coisas que para trás ficam. Eu já entendi que o começo não foi como deveria. Eu já estou correndo, já aceitei, estou correndo. Mas eu não posso correr preso ainda no que se passou. E eu vou te explicar o porquê que ele está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele está dizendo, eu não posso lembrar. Eu não posso lembrar do que me agrega. Eu não posso me lembrar do que não me edifica. Eu não posso me lembrar do que não me ajuda. Eu não posso me lembrar do que não me impulsiona. Eu não posso me lembrar do que não me estica. Eu não posso lembrar daquilo que não vai gerar frutos. De tudo aquilo que não agrega, não acrescenta, não edifica, não soma. Eu preciso esquecer-me. E esse esquecer está dizendo parar de ponderar. Eu preciso parar de ponderar, né? Aquilo que de certa maneira não edifica. E por que ele diz isso? Vem aqui, ó, Tiago, capítulo de número 1, gente. A palavra é linda. A Bíblia tem, gente, a Bíblia explica a Bíblia tem resposta para tudo. Tiago 1,13. Que ninguém diga quando for tentado, sou tentado por Deus, porque Deus não é tentado pelo mal. E ele a ninguém tenta. Antes, cada um é tentado por seu próprio desejo e é seduzido ao desejar ardentemente. E quando a paixão tem concebido, dá luz ao pecado. E uma vez que o pecado tem sido consumado, dá luz à morte. Apóstolo Tiago está dizendo que o pecado não começa nas ações. Ele começa na tentação de desejar ardentemente. E uma vez que esse desejo não é bloqueado, ele é ruminado, ele vai gerar uma paixão sobre isso. Vai criar campo e eu vou decidir executá-lo. Talvez a gente olhe para esse texto aqui e traduza esse texto como pecado, desejo ardentemente. Ah, tá falando de pecado na carne, né? Pecados sexuais, imorais. E eu introduzi essa live falando com você da classe de pecados, que a gente muitas vezes não se enquadra. Independência é pecado. Ser independente do governo de Deus, querer fazer tudo do meu jeito, decidir de tudo do meu jeito, é pecado. Porque a independência, ela denuncia que eu tenho um altar de idolatria. E esse altar de idolatria, o Senhor nele se chama ego. Independência é ego. Então, se eu estou com independência, é porque eu tenho um altar de idolatria do meu próprio ego, eu peco. Então, quando eu sou tentado nesses desejos, desses pecados, a Bíblia não está falando só de pecado carnal, na carne, entre pecados sexuais. Está falando de todo pecado, que a minha carne encontra brechas para continuar escrava.
E se eu ficar lembrando, ruminando, esses pensamentos e essas lembranças vai gerar desejo de executar. Por isso que a Bíblia diz: de tudo que deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Esse coração, traduzido no original do hebraico, está falando de mente. De tudo que deve guardar, guarde sua mente. Aí, como eu vou aplicar isso aqui para os dias de hoje? Como que eu devo guardar a minha mente? Eu devo guardar a minha mente compreendendo que se alguém me ofendeu, ou se alguém falou aquilo que não me acrescenta, que me machucou, me feriu, eu tenho duas escolhas. Ou eu fico ruminando aquilo ali dentro de mim e vai consumar o pecado chamado ofensa. Ou eu simplesmente pego aquela palavra, não levo em consideração e lanço no mar do esquecimento. Se eu ficar ruminando o começo da minha história, deixar com que esses pensamentos me escravizem, eu vou consumar o pecado da culpa. E eu não posso me aprisionar naquilo que Deus já me liberou. A culpa é eu voltar a me aprisionar daquilo que Deus já me liberou. Uma coisa é o incômodo do espírito, que parece culpa, mas na verdade é uma denúncia do pecado para o arrependimento. E outra coisa é a acusação do inimigo por meio da culpa para me escravizar na minha própria ofensa. Tem gente que não é ofendido com os outros, tem gente que é ofendido com você mesmo. Ele perdoa todos, mas ele não consegue perdoar a si próprio. É aí onde o inimigo escraviza ele. Por que ele não consegue perdoar a si próprio? Porque ele fica ruminando a culpa dentro dele. Ai, se eu pudesse voltar no ano de 2016, no ano de 2015, no ano de 2014, no ano de 2010. Ai, se eu pudesse fazer diferente. Ai, se eu nunca tivesse. Ai, você tá ruminando. Aí eu faço uma pergunta: você pode voltar? Não pode. Se você não pode voltar, você vai ficar alimentando a tua alma e os teus pensamentos com aquilo que não te agrega. Pra quê? Como que eu não rumino as lembranças? Eu tinha, no meu passado, problemas na mente com pensamentos impuros. Eu vou ficar lembrando disso, alimentando a minha alma, assistindo conteúdo que vai trazer impureza como lembrança? Aí eu vou ficar ruminando. É isso aqui que Paulo está dizendo. Sabe o que Paulo está dizendo? Não dá para voltar e fazer tudo diferente. Quem dera o Senhor se desse. Eu não consigo voltar para o ventre da minha mãe, nascer de novo e fazer tudo diferente. Mas se eu não posso nascer de novo pela carne, eu nasço de novo pelo Espírito, recebendo a nova oportunidade de uma mente de Cristo. A mente carnal não consegue zerar o que a mente de Cristo zera e nos faz começar de novo outra vez. Mas se eu ficar ruminando o que passou, eu não dou espaço para a mente de Cristo atuar em mim. E isso aqui, pais, meus senhores e senhoras que estão me ouvindo na tarde desse dia, isso aqui não tem nada a ver com o tanto que eu oro, com o tanto que eu jejuo, com o tanto que eu subo um monte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem a ver com decisão. Quer ver? Abra sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Vou te mostrar que é decisão. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso de número 'Peraí que eu me perdi. Me ajuda, Senhor. Vamos estar aqui nessa versão. Tá nessa daqui. Peraí, gente, que eu vou pegar uma outra versão aqui, que ela traduz melhor como você costuma ouvir. E abre comigo, tá? Se você não tá com a sua Bíblia, esse é um bom momento de você pegar a sua Bíblia aí, ok?
E lê juntinho comigo, aleluia. Jeremias, capítulo de número 3. Verso de número 21. Ele diz assim, ó. Disto me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Alguns conhecem esse texto e a introdução desse texto dizendo: eu quero trazer à memória somente o que vai me dar esperança. E o que Jeremias diz? Eu trago à memória o que me dá esperança, a misericórdia do Senhor. Então, ao invés de você ficar ruminando o começo, que você não pode mudar, rumina dentro de você a misericórdia do Senhor que muda tudo. O Deus que não impõe como juízo o nosso começo, mas que impõe juízo sobre como a gente termina se deixar o passado impactar o presente. Deu pra entender? A Bíblia vai dizer assim, ó, melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Então o que a Bíblia está dizendo? Olha, Deus está dizendo, a misericórdia dele mudou a tua rota. Mas se você ficar validando o passado, que Deus não valida mais, ele vai impactar o teu final. Aí sim, o teu final terá juízo, porque você botou o passado no começo, ou você botou o passado no presente, que impactou o teu término. Você não terminou bem. Porque quando eu fico preso aos escombros daquilo que passou, eu vou comprometer o novo que está bem à minha frente. Aleluia! Isaías 43:18, gente. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eis que eu faço uma coisa nova. Então, se eu não me esquecer das coisas que passaram, eu vou ficar ruminando coisas antigas, e aí esses escombros do passado me tiram do novo que está bem à minha frente. E aqui eu fechei. Por isso que ele vai dizer, e aqui fecha no versículo que a gente está dizendo, nisto pensai. Portanto, meus irmãos, no que é verdadeiro, sóbrio, justo, puro, amável, excelente e nas ações honrosas e dignas de louvor, nisto pensai. Você precisa, a todo instante, avaliar o que a tua mente se ocupa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta em Deus. A difamação e a calúnia do teu inimigo tem tirado o teu sono, ok? Você tem perdido o sono, né? Tem te incomodado. Eu sempre falo isso, né? Pondera muito o que se ouve a respeito de si mesmo quem não sabe quem é em Deus. Tanto a respeito das suas qualidades, quanto a respeito dos seus defeitos. Certa feita foram indagar a Spurgeon a respeito se ele não ligava o que as pessoas falavam dele, e ele falou uma frase mais ou menos assim: eu sou muito pior do que as pessoas dizem. Então, quando a gente sabe quem nós somos em Deus, sabemos, primeiro, da onde Deus nos tirou, e sabemos da onde estamos saindo para chegar aonde precisamos. Então, quando a gente se importa muito com as vozes externas, é porque a voz do homem valida mais quem somos do que a própria voz de Deus. E eu não sou validada pelo que o homem diz. Porque ouça bem o que eu vou te falar. Há momentos que o homem pode te validar e Deus está te reprovando. E há outros momentos que o homem pode estar te reprovando e Deus te validando. Então, quando a gente perde o sono, sabe, pelo que a gente ouve, é porque a gente não está pensando nisso aqui, ó, no que é verdadeiro, sóbrio, justo, excelente, amável. Eu preciso pegar tudo quanto eu ouço e colocar diante da palavra de Deus. Sabe o que eu estou ouvindo?
é verdadeiro? É sóbrio? É justo? É puro? É amável? É excelente? É honroso? Se não é, eu não penso. Eu não considero. Ah, Esther, mas por que falar? Pô, que legal pra eles, pra mim eu tô seguindo, né? Porque eu sempre digo, quando alguém vem me dizer assim, alguém falou, eu falo, a minha preocupação não é porque alguém está falando, a minha preocupação é porque alguém se sentiu tão confortável em falar com você. Ouça bem, se você é alguém que as pessoas se sentem confortáveis em falar do outro, você precisa avaliar os seus princípios e os seus comportamentos. Se as pessoas se sentem à vontade de enviar para os seus canais de comunicação, como o WhatsApp, denúncias de difamações e calúnias sobre o outro, você precisa avaliar qual é o tipo de mensagem do seu comportamento que você passa. Porque o nosso comportamento fala. Então, sempre quando alguém chega pra mim e fala, ó, falaram, eu me pergunto, mas por que se sentiram tão à vontade em falar? Porque, gente, em nome de Jesus, para calúnia e difamação não há coerência. Não há coerência. O difamador não é coerente, o caluniador ele não é coerente. Ele quer defender, né, seja lá o que for, a sua fala. Mas cabe a nós pensar. Segundo ponto, por que você está perdendo a paz pela acusação do teu inimigo? O que teu inimigo está dizendo é verdadeiro, é justo? Impossível, né? Vai contra o caráter dele. Eu não penso, eu não considero. Ah, liberaram uma palavra de maldição para mim. Falaram que eu não vou chegar em lugar nenhum, eu nunca vou ser ninguém. Você acredita nisso por quê? Ah, Esther, você não sabe a dor que isso é. Sei sim, já ouvi isso algumas vezes na vida. Mas eu não considero, gente. Eu considero isso aqui, ó. Esse aqui que eu considero. O que a Bíblia diz que eu sou? Na paternidade de Deus, a Bíblia diz que eu sou o quê? Eu vou aonde? Eu vou chegar aonde? Então você está ocupando a sua mente e esses pensamentos estão impedindo o fluir da edificação do Espírito e do crescimento. E eu quero fechar. Senhor, me ajuda, eu preciso fechar, Senhor. Deus abriu um leque aqui muito grande, né? Mas eu quero te dizer, você sabia que tem ciclos repetitivos na nossa vida, que a gente não consegue interromper eles, porque a gente simplesmente não para de considerar eles dentro da mente? E fica ali, ó, ruminando, 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 ruminando. A gente fica gotejando que não vai nos edificar. Quem faz isso é criança, né? Criança imatura. Nós precisamos trazer e alimentar a nossa alma com o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro para nós é a palavra de Deus. Eu fecho te dizendo, Esther, não vem pensamentos na sua cabeça que não te edificam, que te entristecem, que te desanimam, que te geram medo. Tudo isso na carne, né? São sentimentos, tudo que produzem na carne. Todos os dias. Todos os dias a minha carne tem uma notícia nova pra minha mente. Todos os dias. Todos os dias a minha carne diz que eu não vou conseguir. Todos os dias a minha carne me lembra. Esses dias eu não lembro o que eu estava fazendo. Gente, esses dias eu estava fazendo alguma coisa que eu não lembro. Era algo muito aleatório. Eu estava pensando, eu estava ocupada com alguma coisa do meu dia a dia. Do nada, gente, do nada, rompeu uma lembrança da minha infância que não foi muito legal. E qual era o objetivo disso? Me colocar num lugar que eu não ocupo mais. Então, todos os dias, quando eu menos espero, vem lembranças. Às vezes, né, outros lembram de um passado que já foi. E quando isso acontece, Estel, o que você faz? Eu declaro a palavra. Gente, é instantâneo. A lembrança vem, eu descarto ela pela palavra.
Eita, por que eu tô lembrando disso? Isso já passou. Não lembrei das coisas passadas, nem considero as antigas. O Senhor fez uma coisa nova, eu sigo o meu dia. Quando eu vou botar a cabeça no travesseiro e a minha mente tenta ruminar. Vou trazer aqui uma experiência pra vocês muito bacana. Muito bacana. A minha vizinha, ela tem cachorros, né? E eu tenho um sono leve. Ela não tem poucos cachorros, ela tem muitos cachorros. E os cachorros dela decidem latir por volta de 1h da manhã, 1h30 da manhã. E vai 1, 2, 3 da manhã, 4 da manhã. E uma vez que o seu sono é incomodado, né? Eu tenho um sono muito leve, todo mundo aqui em casa dorme de pedra. Eu não, eu só que acordo com um latido. E aí, uma vez que meu sono, né? Ele é atrapalhado, vai vir pensamentos na minha mente. Pensamentos que não são dignos, né? Honrosos, como adoraria que esses cachorros morressem. A gente tem que parar de ser hipócrita, né? Assim, ainda é hora, né? Se eu mato esses cachorros, que eu quero dormir. Mas eu não sei o contexto da vida da minha vizinha. Eu não sei o que esses animais representam. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei qual é o apontamento. Eu não tenho, né, estrutura de todas as informações. Mas se eu ficar ruminando que os cachorros estão latindo, estão me acordando, eu fico ruminando, eu acordo azeda. Aí aquilo ali já azeda todo o meu dia. Aí eu já fico irada, mal-humorada, irritada. E isso vai refletindo em quem não tem culpa. E aí, Esté, qual foi a estratégia que você arrumou para não ruminar isso dentro de você? Simples, eu pego meu fone. Coloco meu fone antes de dormir. Aqui, ó, meu fonezinho. E coloco a Bíblia falada e vou dormir ouvindo a Bíblia falada. Bem de leve. Com fundo musical. E pego no sono ouvindo a palavra de Deus. E ali naquele estado eu vou embora, não ouço o cachorro me acordar. E ainda edifico a minha alma enquanto eu durmo pela palavra de Deus. A gente escolhe com o que vai alimentar a nossa alma. Esté, tem dias que a sua alma não está angustiada e vem pensamento de angústia o tempo todo. Eu confesso a palavra, eu canto a palavra, eu oro a palavra, eu falo a palavra. Aí eu vou trazendo à memória o que vai me dar esperança. Então, lição para essa semana. Eu te aguardo na semana que vem sobre o que nós vamos falar, não sei. Mas para a próxima semana, eu espero que você chegue aqui nessa live. E eu vou já declarar para vocês, eu vou mudar o horário da live. Nossa live vai ser à 1 da tarde, a partir da próxima semana. Então, você, né, filho de Deus, precisa chegar aqui na próxima semana com uma consciência de que você não pode mais alimentar a sua alma com pensamentos que não te agregam e não te edificam. Então, tudo que for verdadeiro e sóbrio, nisto pensai. Se não for verdadeiro e nem sóbrio, não pensa. A gente desconsidera e a gente descarta, tá bom? Esse foi o nosso encontro dessa semana. Vai acompanhando o perfil que ao longo da semana a gente vai aparecendo, vai compartilhando. Eu espero que o Senhor tenha te abençoado, te edificado. Brigaram comigo que da última vez eu não fiz pose pro print, então vou fazer pose aqui, ó, pro print. Deixa eu tirar aqui os comentários, desativar os comentários. Pronto, comentário desativado. Aí eu vou fazer aqui, né, que eu sempre faço coração pra vocês e vocês tiram o print. Aí você tira o print, vai lá, pega a frase que mais te marcou. Eu sei que tem uma frase que mais te marcou durante essas 1h30, né? 1h30, gente, de live. Meu Deus do céu. Durante essas 1h30 de live, teve uma frase aí que mais te marcou, que mais te edificou. Então você vai lá, tira o print, coloca a frase, me marca que eu vou recompartilhar. Porque no mundo, né, de redes sociais, onde tantas coisas ruins têm sido propagadas, vamos propagar o reino de Deus. Que aí você vai propagar, daqui a pouco o pessoal vai vir aqui olhar que live foi essa. Aí vai ver que tá no Instagram, vai ver que tá no YouTube, aí vai poder assistir depois e ser edificado também como você foi edificado, tá bom? Então, deixa eu ver se eu já tô pronta para, né, o print, meu Deus, com essa cara de cansada, mas subjuga o corpo, eu tenho que correr. Tá bom? Aqui, ó. Deus abençoe você. Que o Senhor te abençoe e te guarde essa semana. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto e que te dê a paz, tá bom? Estou orando por vocês e espero que vocês estejam orando por mim. Deus te abençoe e até segunda-feira, se o Senhor permitir, na nossa próxima live. Tchau, tchau!